Olá, turma. Estamos agora com a atividade 0101 da disciplina Estrutura das Demonstrações Contábeis. Vamos lá, então, às questões. Primeiro, conceitue balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, o patrimônio e o patrimônio líquido da entidade. Então, observe, quando se conceituar balanço patrimonial, deve-se entender que, como as demais, ela é uma demonstração contábil e todas as demonstrações são destinadas a evidenciar, demonstrar, apresentar. De que forma o balanço? Qualitativa e quantitativamente. Então, deve-se demonstrar a qualidade do bem, do direito, da obrigação e a quantidade e valores deste bem, direito e obrigação. Sempre numa determinada data, porque o balanço patrimonial é estático. E o que se evidencia qualitativa e quantitativamente numa determinada data? Duas coisas: o patrimônio e o patrimônio líquido da entidade. Ok? Segunda questão, descreva o seu entendimento sobre a teoria personalista. Então, quando se deparar com a expressão personalista, relaciona-se a persona, que traduzido é pessoa, ou seja, a teoria personalista considera as contas como pessoas em relação à entidade. Quando, por exemplo, a pessoa caixa recebe dinheiro da entidade, disse que ela passou a dever à entidade, por isso chamada de devedora. Do mesmo modo, a pessoa fornecedor, ao entregar bens valorados à entidade, ela passa a possuir um crédito com a entidade. Por isso, é chamada de credora. Ok? Terceira questão. Considere a seguinte relação de contas: ações em tesouraria, depreciação acumulada, capital a realizar, adiantamentos a fornecedores, despesas com aluguéis, receita de comissões, adiantamentos de clientes e despesa de depreciação. O número de contas credoras é de 2, 3, 4, 5 ou 6. Bom, aí você vai analisar cada uma das contas e já entendendo que natureza essas contas têm. Para saber que natureza elas têm, é importante que o aluno saiba onde essas contas se encontram, ou seja, onde elas são localizadas e o que elas são. Não é? Ações em tesouraria é obrigação para com a empresa, depreciação acumulada é uma redutora da conta do imobilizado, ações em tesouraria, voltando, é uma redutora do PL, né? Capital a realizar é uma redutora de capital social, do lado do passivo, no PL, e aí você vai, cada uma dizendo de onde elas são. E aí você vai encontrar a natureza destas contas, tá? Por quê? Porque se elas forem do ativo, serão devedoras, se elas forem do passivo, serão credoras. Se elas forem despesas, serão devedoras, se elas forem receitas, serão credoras. Nas patrimoniais, se elas forem do ativo e redutora, serão credoras. Se elas forem do passivo, PL, e redutoras, serão devedoras. Então, ações em tesouraria é redutora do PL, ela é devedora, não conta. Depreciação acumulada, ela é do ativo, mas ela é redutora. Então, ela é credora. Achamos a primeira conta, credora. Capital a realizar, ela é redutora do PL, passivo, lado do passivo. É redutora, natureza devedora. Adiantamento a fornecedores, por mais que tenha a expressão fornecedores, entendemos que adiantamento a fornecedores é um direito adquirido. Portanto, lado do ativo, devedor. Despesas com aluguéis, toda despesa é devedora. Receita de comissões, toda receita é credora. Achamos a segunda conta. Duas contas credoras até agora. Adiantamento de clientes, embora tenha a expressão clientes, ela é uma conta do passivo, ela é uma obrigação que a empresa tem para entregar
mercadoria ao seu cliente, naquele valor adiantado. Então, é uma obrigação e tem a natureza credora. Encontramos a terceira conta, 3 contas credoras. A última é despesa de depreciação e é devedora, porque toda despesa é devedora. Então, marca-se a letra B, 3 contas credoras. Quarta questão, preencha a estrutura do balanço patrimonial na forma de T abaixo. Então, aí na atividade, vocês têm este T, né, com uma divisória no lado passivo, para você colocar do lado esquerdo da tua atividade, né, da tua questão aí. Você vai colocar o ativo, do lado direito o passivo, logo abaixo o patrimônio líquido. E vai colocar os subgrupos ou grupos de contas, né? Nós temos os grandes grupos ativo circulante e ativo não circulante. E como essa estrutura é a estrutura da lei, né? Que a lei exige, tá? A questão não diz que é da lei, mas é da lei, tá? Então, você vai só colocar ativo circulante e não circulante e dividir o não circulante nos 4 grupos que a lei exige. ARLP, ativo realizável a longo prazo, e os 3 Is, investimento, imobilizado, intangível. Lado do passivo, temos o passivo circulante e o não circulante, são 2 grandes grupos, ele não tem subdivisões. E aí temos o patrimônio líquido com as suas 6 contas e grupos de contas, que possivelmente configurarão no encerramento do exercício. Como temos explicado, pessoal, existem outras contas do patrimônio líquido. Elas não configuram, porque durante o exercício elas são utilizadas e elas já são encerradas, que também chamamos de contas transitórias. Então, as contas de possível configuração do patrimônio líquido no encerramento do exercício seriam estas 6. Aprendam, ou já devem ter aprendido. Capital social, as 2 reservas, reserva de capital e reservas de lucros, ajustes de avaliação patrimonial e as 2 redutoras, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. A quinta questão, defina grau de liquidez. Grau de liquidez é o maior ou o menor prazo nos quais bens e direitos podem ser transformados em dinheiro. Quanto maior o prazo, vai ficar embaixo, né? E aí é maior o grau, vai ficar... Aliás, o maior grau fica em cima. O que é o maior grau? É o menor prazo. O que é o menor grau? É o maior prazo, né? Em que se transforma em dinheiro, que o valor será liquidado. Sexta questão, cite os 2 grandes grupos do ativo e fale sobre o que distingue um do outro. Quais são os 2 grandes grupos do ativo? Ativo circulante e ativo não circulante. Sendo que o ativo circulante é composto por valores já realizados ou a realizar até o término do exercício social seguinte. E o ativo não circulante por valores que serão realizados em dinheiro em um período superior a 1 ano ou de acordo com o ciclo operacional. Então, é aquele conceito de circulante, não circulante, que a gente discutiu em sala de aula. Sétima questão, defina os 4 grupos didáticos do ativo circulante. Opa! Grupo didático é porque ele não é exigido pela lei, tá? São grupos que eles podem ter quantidades diferentes, títulos, nomes diferentes, cada empresa, a depender da sua atividade, vai, né, nomear esses grupos, e também autores vão defini-lo à sua, e professores, né, vão utilizar à sua maneira. Por isso, essa questão, quando imprimi o material, ela ficou com 6 grupos, porque antes a gente utilizava 6 grupos, mas a gente entendeu que poderia reduzir para 4, e aí ficou só 4. Então, aí na atividade de vocês vai ficar em branco aí, tá? Esse espaçozinho que ficou. Eu já fiz essa correção aqui, tá? E no material futuro também. Você vai ficar só 4 grupos. Então, responda só os 4 grupos. Disponível é o primeiro grupo,
São os recursos financeiros que se encontram à disposição imediata da entidade, compreendendo os meios de pagamento em moeda e em outras espécies, os depósitos bancários à vista e os títulos de liquidez imediata. O segundo grupo seria o grupo do disponível, são os recursos financeiros que se encontram à disposição, recebíveis, são os títulos a receber de quaisquer valores realizáveis até o fim do exercício social seguinte. São valores monetários devidos a uma empresa, derivado normalmente das vendas a prazo. Quando há vendas a prazo, né, então origina-se aí, deriva-se aí, os recebíveis. Terceiro grupo, estoques. São os valores referentes a existências, né, às existências de produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas, mercadorias, materiais de consumo, serviços em andamento, outros valores relacionados às atividades afins da entidade. Quando a gente trata de estoques, normalmente nós vamos utilizar mercadorias. Último grupo, créditos, quarto grupo, são os títulos de crédito, quaisquer valores imobiliários ou outros direitos realizáveis, até o fim do exercício social seguinte. Os créditos representam os direitos que a empresa tem para receber ou recuperar, como é o caso dos tributos a recuperar. Pessoal, oitava e última questão, defina os 4 grupos do ativo não circulante. Estes também são 4 grupos, né? Já são, e também são os legais, que a lei exige, né? Ativo realizável a longo prazo, ARLP, são os ativos cujos prazos esperados de realização situem-se após o término do exercício subsequente à data do balanço, como investimentos e outros recebíveis. Segundo grupo, investimentos, são as participações em outras empresas que geram rendimentos, investimentos em bens que geram receitas, independentes das atividades operacionais. Terceiro, imobilizado, são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens, como é o caso do arrendamento, né, do leasing. Quarto e último grupo, intangível, são os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. Essa foi a atividade 0101 da disciplina Estrutura das Demonstrações Contábeis. Até a próxima, até breve.